Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, suave, no quinto episódio da primeira temporada da série Peacemaker, exibido na HBO Max. Pois bem, pessoal, começamos então a segunda metade aqui da primeira temporada da série, e num ritmo incrível. Não dá para dizer que realmente há uma coisa sensacional por aqui. Na verdade, até já adiantando uma simplificação do que é esse episódio, a gente pode afirmar que ele é um de preparação. Ele não é nada mais do que isso. Não chega a ser, se você for levar por um lado negativo, um episódio filler, aqueles de pura enrolação. Se bem que você pode até falar, não acontece lá muitas coisas por aqui, de novidade, né? Realmente não. Tudo que é desenvolvido aqui é algo que já estava meio que apresentado em episódios anteriores e digamos que apenas aconteceram de fato, aqueles possíveis desdobramentos, nada mais do que isso. Um episódio bem simples, para falar a verdade, e que pode sim ser um desapontamento para muita gente, por que não? Bom, o que vale, né? Logo de cara a gente tem uma sequência do que foi aquela descoberta da Lyota, né? Aquela comparação que ela fez daqueles logos, e se descobriu, portanto, que existe uma fábrica lá daquele alimento dos insetoides. Pois é, aquela gororoba lá é produzida industrialmente. Bom, claro, né? Se eles só comem exatamente aquilo, ainda bem que eles não comem exatamente o cérebro das pessoas, né? Porque, enfim, eles comem aquela gororoba e precisam então fabricar. Afinal de contas, né, os aliens estão espalhados pelo mundo inteiro, né? Digamos que aquela fábrica sustenta os Estados Unidos, mas com certeza em cada país deve também haver alguma franquia, alguma filial, sei lá, né? Bom, esse episódio aqui serve também para colocar em, digamos, pratos limpos, exatamente, já que estamos falando de alimento, né, do que se trata a tal coisa, né, dita que é borboleta, né, aquele projeto borboleta, né? Quer dizer, não se explica muita coisa para falar a verdade, né? Só se confirma o que a gente também já tinha visto, né? São formas alienígenas, insetoides que entram dentro da cabeça das pessoas e passam a dominá-las. Uma informação nova é que a maioria das pessoas que são infectadas são pessoas conhecidas. Quer dizer, aquela garota doida, né? Que atacou o Peacemaker lá no primeiro episódio, ela não é ninguém conhecido, para falar a verdade, né? É uma pessoa normal, tanto que era uma funcionária lá da fábrica que faz lá o tal alimento, o gosmento dos alienígenas. Mas uma coisa que a gente tem que perceber, que até só agora que eu a ficha para mim, eu não tinha reparado isso no episódio onde eles efetivamente liquidam o senador. Que exatamente, foram pessoas conhecidas, que aliás foram através de, acho que também era um político e mais uma cantora pop, né? Que se acidentaram um acidente, e quando fizeram a autópsia deles, descobriram que tinha lá o bichinho dentro da cabeça dos dois, e se descobriu, portanto, que existia então um começo de uma invasão alienígena aqui na Terra, né? E cada vez mais parece que eles acabaram descobrindo que são pessoas de mais renome que estão sendo infectadas, o que é típico, né? Uma coisa meio clichê de invasão alienígena. Sempre você vai pegar as cabeças, né, de todos os países, sejam políticos, sejam personalidades públicas, que, claro, são influenciadores do comportamento da população. Ou seja, você vai cercando sempre por onde é melhor. Em vez de você invadir o pessoal normal, se ataca logo os líderes, as lideranças, e tudo se resolve mais rápido, né? Mas o ponto que eu queria chegar é que, peraí, mataram lá o senador. Caramba, isso deve gerar uma certa comoção, né? Afinal de contas, uma personalidade, né? Como é que chega, quer dizer, alguém desconhecido, né? Desconhecidos atacam exatamente a família, o próprio senador, a família dele, os seguranças que estavam lá. Ou seja, é uma pequena chacina, né? E como é que isso não ganha mídia? Porque a gente não viu nenhum desdobramento disso, né? Nada. E agora, nesse episódio aqui, na missão deles de liquidar com a fábrica, eles também exterminam um monte de gente. Ou seja, não tem como essa missão aqui do projeto Borboleta ser secreta, não tem como. Lembrando, né, por causa da eliminação lá daquela primeira borboleta, aquela doida que atacou o Peacemaker, já tem aquela investigação ali da equipe da detetive Song, né? E caramba, e agora que é um negócio mais pronunciado, né? Atacou um senador, ou seja, já passa por uma esfera federal, atacou ali aquela fábrica, talvez não seja ali do distrito da Song, mas
caramba, agora toda a polícia vai estar investigando a respeito disso. Ou seja, isso não é mais uma operação por debaixo dos panos, mas de maneira alguma. Agora eu fico me perguntando, a série vai tratar exatamente deste ponto essencial? Porque, caramba, não tem como dizer que o negócio já ganhou uma dimensão muito maior do que apenas o assassinato ali daquela moça que trabalhava lá naquela fábrica. Aliás, vamos juntar uma coisa com a outra, né? Tem que acontecer isso no próximo episódio, ou seja, lá a Song e sua equipe vai ter que perceber, caramba, mas aquela mulher trabalha naquela fábrica onde teve até uma série de assassinatos. Ou seja, já até o caso de se chamar uma equipe de super-heróis para resolver a parada. Basicamente isso. Não é mais coisa apenas de policiais locais, dos federais e coisas desse tipo. Não, precisa de algo mais forte, né? Mas claro, acho que nenhum outro super-herói vai aparecer por aqui para tentar resolver a parada. Com certeza não. Porque senão também ia complicar demais a história aqui da primeira temporada, né? Digamos que talvez o roteiro meio que se esqueça disso. Devia entrar federais na parada, devia outros distritos também entrarem na questão. Mas vai ficar por aí, com certeza. Bom, uma coisa que a gente pode dizer a respeito aqui deste quinto episódio, ele também tem uma estrutura um pouquinho diferenciada. Quer dizer, na verdade é a mesma coisa, né? Desenvolvimento de personagens e também uma cena de ação. Só que a coisa mais, digamos, novidade por aqui é que a ação ela está exatamente no miolo do episódio. Temos um pouquinho de desenvolvimento no começo e um pouquinho de desenvolvimento de personagens também ao final. E na parte central, toda a ação possível, que é exatamente ir lá na fábrica e tentar parar a produção. Só que, quer dizer, eles pensavam que apenas iam deter lá exatamente a gosma a ser produzida, mas na verdade tiveram que matar um bando de gente infectada lá com os insetos. Inclusive um gorila, o Charlie, que meio que apareceu do nada. Não, na verdade, ele foi citado no episódio anterior, quando o Peacemaker, acho que volta para casa, se não me engano, é isso? Acho que foi ele, né? Quando ele está voltando para casa, tem uma TV ligada, e lá no noticiário sendo exibido, se diz que um gorila escapou do zoológico. Bom, e a gente acaba descobrindo também com uma certa novidade que até animais podem ser invadidos pelos insetoides, já que eles entram em qualquer orifício possível. Gerou aquela piada, óbvia, né? Bom, enfim, a ação lá na fábrica de tentar evitar a produção e depois ter que matar um bando de gente lá foi interessante, mas acho que comparando com todas as outras cenas de ações já apresentadas aqui na série, não foi lá grande coisa para falar a verdade. Sendo que a novidade foi basicamente que o Economus meio que salvou o dia de novo. Pois foi ele que matou lá o gorilão com a motosserra. Mas o que vale, claro, também, é que a equipe em si agora ela está completamente unida. Porque justamente, né, era o Economus, que na verdade já tinha mandado bem lá no caso do Judomaster. Ele ainda era um ponto que o Peacemaker não aceitava. Mas agora ele falou, caramba, agora você resolveu a parada aqui, você realmente é um cara de fibra, né? Então toda a equipe está unida, inclusive até a própria Harcourt, que está já gostando daquele bando de malucos. E é ela que faz o grupinho lá no grupo social. Ela que convida todo mundo a participar. Ou seja, ela realmente, até ela, né, conseguiu ser vencida pelo cansaço. O maluco do Peacemaker conseguiu seduzir a todos junto também com o vigilante, né? São um bando de malucos e todos agora trabalham em equipe. O que é muito bom, né? Porque afinal de contas, a reviravolta ao final do episódio, justamente a Lyota descobrir que o chefão deles, caramba, ele também está infectado. E terminou um negócio bem aberto, né? Não dá para saber exatamente o que ele vai fazer. E lembrando também que quando ele estava fazendo lá a reunião com todos eles, explicando exatamente o que está acontecendo em termos de invasão de alienígena, ele dá todas as informações possíveis, se bem que já conhecidas por nós que estamos acompanhando a série, como por exemplo a alimentação lá dos bichos. Ou seja, mesmo que ele esteja infectado, ele não nega informação para ninguém. Ele sabe conscientemente que ele está exterminando a própria espécie. Talvez sim, talvez não, não dá para saber. Será que ele está tentando enganar a Amanda Waller, por exemplo? Pode ser, quem sabe. Se bem que
Ele acabou de pedir ajuda a ela mais uma vez para resolver exatamente aquela pendência ali do pai do Peacemaker, né? Que está quase dedurando exatamente o esquema que eles estão tocando em frente para derrotar os alienígenas. Se bem que naquelas, né? Ele não está querendo perder um ativo dele, da equipe, que é justamente o Peacemaker, né? Porque se os policiais lá, a detetive Song e parceiros, pegarem o verdadeiro culpado de ter matado lá aquela doidivana do primeiro episódio, tudo começa a ficar um pouquinho mais complicado. Se bem que ele ainda tem o vigilante que pode também resolver a parada de um certo ponto de vista, né? Aliás, né? É uma equipe muito pequena para se resolver um problema mundial, né? Vamos combinar que aquela ideia que eu já tinha comentado, acho que no episódio anterior, que vai precisar de uma chave para se desligar essa invasão. Eles, por si só, não vão conseguir resolver tudo, porque o problema se expande além das fronteiras dos Estados Unidos, né? Tem bicho para tudo quanto é lado no planeta, ou seja, tem que ter alguma coisa que realmente liquide com eles numa tacada só. Ou então será uma coisa daquela também muito comum, de deter o líder. Vai ver que existe um insetoide que eles conseguem se comunicar, e liquidando ele pode ser que todo mundo vá embora, né? Talvez. Enfim. Mas a questão das cenas envolvendo justamente esse problema lá do pai do Peacemaker era uma coisa que já estava telegrafada nos episódios anteriores. Ele ia dedurar aquela confusão que estão fazendo com a identidade dele. Só que, bom, para servir um pouquinho... Aí você pode dizer que nesse ponto foi apenas enrolação mesmo esse episódio. Porque a detetive Song conseguiu dar a volta por cima, ela confirmou que as impressões digitais não batem, o sistema foi adulterado, mas aí apareceu aquele outro personagem que justamente, né, foi a ajuda, Amanda Waller, ao Murney, né, um personagem que provavelmente já é conhecido dele, e ele foi fazer às vezes de substituto lá do chefe justamente da detetive Song, e aí tudo que estava sendo desenvolvido aqui de avanço nessa linha narrativa foi zerado mais uma vez, porque simplesmente o cara falou, esquece tudo, não tem nada de errado por aqui, tá tudo certinho, essas impressões digitais estão certas, o cara tem que continuar preso, sim, você não vai pegar o outro e colocar no lugar dele, não. Basicamente, zerou, ficou a mesmíssima coisa, nesse ponto, repetido, por enrolação. Quer dizer, até o ato de atacar lá aquela fábrica também não deixou de ser, porque caramba, o que a história avançou de fato em relação à parte fantasiosa aqui da história dessa primeira temporada? Nada. O ponto da comida existir, aquela gosma, a gente já sabe desde o episódio anterior, então não teve novidade. Eles acabaram com uma fábrica, tá, mas e daí? Podem existir dezenas de fábricas, porque só aquela fábrica ali não conseguiria também alimentar todos os prováveis infectados no mundo inteiro. Bom, e também esse episódio ainda faz um alinhavo de uma coisa que foi colocada lá no primeiro episódio, só agora que voltou, que é justamente aquele diário, aquela agenda do Peacemaker, que tem que ser plantada em algum ponto lá da casa dele. E Liotta aproveitou, né, o começo de amizade entre os dois, ela foi até a casa justamente dele, do Smith, e arranjou um lugarzinho lá para deixar o diário. Eu suponho que aquilo ali seja alguma coisa para meio que despistar as origens dele, talvez ou talvez até o contrário, possa ser um jeito de dar um estopim na cabeça dele e ele relembrar o que aconteceu na sua infância. Ou seja, é uma espécie de gatilho para o bem ou para o mal. Deve ser nessa linha, com certeza. Pois, obviamente, né, a Amanda Waller sempre é do tipo que tem um trunfo nas mãos. Ou seja, quando ela estiver numa situação onde ela pode perder exatamente o domínio em cima do Peacemaker, ela vem com a história, então, ali do diário. Acho que é isso. Tô chutando. Mas provavelmente é. Bom, basicamente esse episódio é muito simples, não tem nada de complicado. Realmente ele não traz novos elementos. Quase todos apresentados por aqui são desdobramentos de coisas que nós já sabíamos antes. Não tem nada. O diário, a comida, quem mais? A delação do pai do Peacemaker. Não tem nada de novo, a não ser a inclusão de um novo personagem, que é aquele associado a Murney e também a Waller. E acabou por aí. Não tem novidade por aqui. E, portanto, é fácil dizer que esse episódio aqui é o mais fraco entre os 5. E, basicamente, a gente só se diverte porque a gente gosta dos personagens. Só por causa disso. Porque, em termos do que acontece de fato aqui,
né, deixa pra lá. Aliás, até se esqueceram de um outro personagem, né? O Judomaster, ele não foi citado por aqui, né? Acho que não, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele. Bom, ele deve estar lá, na cama ainda se recuperando. Enfim, um episódio de preparação, mas que cheira muito a enrolação. Um filler do bom, né? Enfim, o que vale? Para esse episódio aqui, realmente, ó, não dá para dizer que eu me diverti muito, não, né? Então, para ele, eu atribuo o 5º episódio da primeira temporada de Peacemaker apenas 3,5 asteriscos. E eu acho que tá de bom tamanho. É isso.